A Viviane Pettinelli Silva é pós-doutora em Ciência Política pela UFMG, com período concomitante nos Estados Unidos, possui graduação em Ciências Econômicas e mestrado em Ciência Política pela mesma universidade. Tem formação complementar em Direito Público, também pela UFMG. Então, com vocês agora, a nossa querida Viviane. Bom dia, queridos. Que alegria voltar aqui para conversarmos um pouco mais sobre a nossa política de educação e o que está acontecendo, não só no Brasil, mas também no mundo, relacionado a essa área. Hoje, especificamente, eu gostaria de falar com vocês a respeito de um instrumento que tem sido usado de forma muito bem sucedida para calar o nosso povo e para introduzir as ideias, os princípios, os fundamentos do marxismo, não só na educação brasileira, mas também nas igrejas, na mídia e em todas as demais esferas da sociedade, que é o que nós chamamos de discurso politicamente correto. O discurso politicamente correto foi a forma dos marxistas de instrumentalizarem a linguagem enquanto um meio de revolução, um meio de transformação. E é a forma mais sutil e mais encoberta que eles conseguiram achar e que já está sendo disseminada aí desde o século XIX e muitas das vezes nós nem percebemos. Para iniciar, eu gostaria de passar um vídeo bem rápido, que não foi feito por cristãos, muito pelo contrário, por um canal de pessoas, inclusive promotoras dos direitos humanos, mas que fizeram uma sátira do que a gente chama de politicamente correto. Então, prestem bastante atenção na forma que eles vão interpretar esse discurso, essa política. Pode passar para mim o vídeo. Tá, só pegar aqui para responder. Beijo. Fala, Severino, beleza? Tudo bom, seu Felipe? Como é que você tá? Tô bem. Tá lendo o que aí? Tô lendo o Ximei. Chegou alguma correspondência aí? Tem aqui pro senhor aqui, ó. Deixaram que eu cedo. Não, vou indo nessa. Tchau, tchau, Severino. Tô Tchau. atrasado. Atrasou Obrigado. você? Rapaz, você não sabe? Tava voltando da faculdade, aí vi um mendigo tropeçando. Opa, pode parar. O senhor não pode falar de mendigo nesse sketch. Peraí, eu falei que eu fui ajudar um mendigo. E vem aí, quem é você? Eu sou o fiscal do politicamente correto e o senhor está infringindo as leis do Estatuto dos Chatos. Chatos? Chatos. Corporação Histérica Avaliadora dos Textos Ofensivos. E o senhor ofendeu a classe dos mendigos. Mas o que ele falou demais? Ih, rapaz, que sotaque é esse? Ué, do Nordeste. Mal feito desse jeito? Não, que ofensa. Desculpa. Peraí, meu Deus. Opa, sem entidades religiosas, por favor. Peraí, porra. Palavrão? Jesus. Porra! O que você tá fazendo, cara? Que isso? O que você tá fazendo? Pera aí, Te brother. guarda essa faixa. Pera aí, brother. Pera aí, parceiro. Faz isso não, cara. Tá se precipitando, cara. Tá se precipitando. Isso aqui tá ruim, tá? Isso. Substitua esse senhor aqui, por favor. Substituir por quem? E você, quem é? Sou a nova porteira. Com esse decote e essa voz provocante? Não. Isso ofende os bons costumes e a classe feminina. Próximo. Não, deixa ela, por favor. Que isso? Não, garotinho. Esse sketch é muito pesado para você participar dele. Caminho de volta e mesmo de vinda, vai. Peraí, gente. Você acabou de proibir os palavrões. Não interessa. Ah, cara. Ô, gente, fica difícil assim. É regionalismo, machismo, exploração de trabalho infantil. Pode Olha pra diminuir aqui. pra mim, Gibizinho por favor? estadunidense, gente. Cadê a valorização da cultura nacional? Cadê o roteirista desse negócio aqui? Você. Por favor, dá um jeito nele. Ideias, vamos? Pode tirar para acabaram mim, as por ideias. Não é favor? possível. Bota a cabeça. Obrigada. Bem, isso é o politicamente correto na prática. Vocês viram ali que qualquer palavra que fosse usada, mesmo que não com uma conotação ofensiva, como, por exemplo, mendigo, não poderia mais ser usada, porque mendigo é algo ofensivo, é algo que traz uma interpretação e um sentido negativo para a situação daquela pessoa. Então, não falamos mais mendigo, falamos hoje morador de rua. Não falamos mais favela, falamos comunidade.
O politicamente correto é, então, esta ferramenta de mudança de linguagem em nome de maior igualdade, de inclusão, de democracia, em nome da justiça social. Então, na verdade, os promotores desta nova linguagem, dessa nova retórica, eles estão preocupados, entre aspas, em pacificar a sociedade, em reduzir, por meio da linguagem, todas as formas de discriminação, de preconceito, de diferença, de desigualdade, que são também cunhadas e levadas adiante por meio de palavras e por meio de suas interpretações. Essa é a concepção disseminada em relação ao que seria o politicamente correto. Mas não é isso que essa linguagem e esta forma de discurso realmente representa e causa. O politicamente correto, ele é, na verdade, uma forma de se padronizar a linguagem e restringir a livre circulação de ideias, em nome do pluralismo de ideias. Então vejam, para eles nós precisamos de pluralidade, para eles nós precisamos de diversidade, nós falamos muito disso ontem. Mas em nome da pluralidade, em nome da diversidade, o que eu faço? Eu padronizo a linguagem, ou seja, eu tiro qualquer pluralidade. E se eu não me encaixo dentro dessa padronização, eu recebo alguns rótulos carinhosos, muito carinhosos, como intolerante, fascista, discriminadora, homofóbica. São super carinhosos os rótulos. Porque, na verdade, dentro desta bolha, chamada politicamente correto, eu não encaixo a minha linguagem. E se eu não encaixo a minha linguagem, eu não faço parte deste movimento, abre aspas, de promoção de justiça e de igualdade, e de democracia, e de inclusão, e de liberdade, e de diversidade, fecha aspas. O politicamente correto, então, ele é, como nós vimos ontem, este instrumento de promoção de uma agenda que busca destruir o modelo social judaico-cristão. É a forma que foi encontrada para que, de forma sutil, não percebida por nós, nós nos adaptemos a outro modelo e a outras formas de interpretar os fenômenos da vida. E claro, como consequência, é uma política de criminalização e de cerceamento daqueles que não se encaixam nessa forma de discutir, nessa forma de dar inteligência e dar conhecimento às coisas por meio das palavras, por meio da linguagem. Quando surge, então, o politicamente correto? E esse é o grande ganho da nossa palestra de hoje, da nossa conversa. O politicamente correto, ele surge antes do marxismo. E, na verdade, ele foi apropriado por Marx e Engels. Eles são fruto dessa discussão, que não recebeu o nome de discurso politicamente na época, muito pelo contrário, não foi dado nenhum nome. Ela surge então com um autor, com um filósofo político, que muitos já devem ter ouvido falar, o Immanuel Kant. Alguém aqui já leu alguma obra do Kant? Alguém é da área do direito, né? O Kant, a gente costuma dizer que ele fecha uma era e abre uma outra era. Ele foi um pensador tão importante que ele conseguiu pôr um ponto final, em termos filosóficos,
na era moderna e inaugurou a era da pós-modernidade. O que o Kant fez? O Kant, ele questionou a razão. A era moderna foi caracterizada por um período em que a razão, a ciência, a comprovação das leis naturais se disseminou e tudo que se produzia, tudo que se falava, como se interpretava todos os fenômenos da vida, tinha como base a racionalidade, o uso da razão. Ali acontecia o que nós chamamos da era iluminista. Os grandes avanços iniciais da ciência estavam ali. Pensadores cristãos, cientistas cristãos, como Newton na física, são fruto dessa era. E Kant, então, diante desse fenômeno em que a razão era considerada o Deus daquele contexto, daquela conjuntura, e tudo se explicava pela razão, e a própria razão desconstruía a religião paulativamente e crescentemente. Kant, ele busca então trazer novamente a emoção, a subjetividade para as ciências. E ele vai questionar e vai travar uma batalha contra a própria razão. Um colega doutor da Universidade de Goiânia, ele costuma dizer, ele é um dos maiores pesquisadores do politicamente correto, ele costuma dizer que o Kant, ele conseguiu injetar na filosofia, primeiramente, depois nas demais áreas de conhecimento, o vírus da subjetividade. O vírus da emoção. E a doença que vai levar a uma revolução afetiva que nós vamos ver mais à frente. O pós-modernismo, então, que se abre com essa injeção de subjetividade, esse questionamento da razão, e da razão explicando todas as coisas, da razão explicando fenômenos objetivos, visíveis, naturais, óbvios. Vai levar então a um deslocamento das interpretações e das formas de se ver os fenômenos sociais da seguinte maneira: da razão, agora nós precisamos caminhar para a emoção. Do mundo externo, visível, para o mundo interno, pessoal. O método científico, ele dá lugar às teorias normativas, às discussões teóricas, às discussões que ficam apenas no campo das ideias, sem qualquer tipo de lastro de comprovação empírica. A realidade objetiva, levada para o subjetivismo, e as leis naturais para o relativismo. Quantos aqui estão lembrando do marxismo e dos seus princípios aí, ao ler essas informações? Vocês não estão vendo a projeção, né? Agora, ok. Agora que eu percebi. Todos aqui estão lembrando dos princípios do marxismo? O marxismo, ele bebe dessa transformação. Ele está inserido nesse contexto de mudança da modernidade para a pós-modernidade, em que razão dá lugar à emoção, mundo externo, leis naturais, realidade objetiva, dá lugar ao mundo interno, ao relativismo e à subjetividade. E o método científico, ele é deixado de lado. Ele se torna menos importante do que as discussões teóricas, as opiniões, as discussões normativas.
tem-se nisso, então, o que nós chamamos de revolução afetiva. É mais importante agora o que eu sinto, o que eu acho, como eu vejo, e a partir da minha visão eu construo do que o que é visivelmente comprovado, o que é cientificamente, objetivamente comprovado. Ideologia de gênero aí bebendo dessa teorização. Essa revolução afetiva chega então no que a gente chama de Escola de Frankfurt, que ontem eu citei para vocês, e ela vai ser instrumentalizada de uma maneira brilhante por um autor chamado Antônio Gramsci. O Gramsci, ele é um marxista de carteirinha, e é interessante que, embora um marxista de carteirinha, ele é um grande crítico de Marx. Porque para Gramsci, a revolução que eles pretendiam jamais aconteceria pelo uso da força, como propunha Marx. Você poderia armar o proletariado, incentivar o proletariado, e a revolução que eles pretendiam não aconteceria. Por quê? E Gramsci, ele foi brilhante nesse sentido, para o mal, mas brilhante. Porque, na verdade, qualquer revolução passa pela mudança cultural de uma sociedade. E Gramsci percebeu que ele só atingiria o objetivo de uma mudança completa na sociedade se ele atingisse a base cultural daquele povo. E como atingir a base cultural? Como então provocar fissuras? Como então provocar tensões de tal modo a ir quebrando essa base fortalecida, unificada, até chegar ao seu rompimento, à sua destruição total? Gramsci, então, ele propõe um caminho por meio da linguagem. E o caminho que ele propõe é a utilização, a instrumentalização da retórica, do discurso, para dividir a sociedade em grupos. E por meio do conflito social, então, chegar a essa completa dissolução de uma base fortificada, de um modelo social séculos a fio construído, que era o modelo social judaico-cristão. Começa-se então um discurso em relação à existência, abre aspas, de maiorias e de minorias. Surge naquele momento o conceito de minorias. Quem aqui já ouviu sobre isso? O conceito de minoria, todo mundo sabe, né, gente? Se eu falar assim, quais são as minorias? Todo mundo sabe, não sabe? Por que criar dois conceitos? Porque você divide a sociedade. A sociedade não é uma mais. A sociedade está dividida nos que são maioria, e aí não tem a ver com números, ok? Não tem a ver com números, porque mulheres são consideradas minorias e nós somos a maioria, ok? Em números absolutos da população brasileira. Mas eu divido, eu tenho agora maiorias e eu tenho minorias. Mas maiorias e minorias em quê? Maiorias e minorias em relação a direitos. Mas quais direitos? No início, eram os direitos objetivos. Direitos de fato a acesso. Mas não era suficiente. E hoje nós já estamos, por ser uma revolução afetiva, em direitos subjetivos também. Então Gramsci,
ele, por meio da linguagem, ele consegue materializar o conflito social. Nós geramos, então, uma sociedade dividida e uma sociedade que compete, que disputa, mesmo que não haja competição e disputa. Mas pela linguagem, pelo discurso, eu começo a repetir 1, 10, 50, 1000 vezes que essa sociedade é dividida, que essa sociedade está em competição, que essa sociedade é injusta porque existem maiorias e existem minorias. E as minorias são discriminadas, as minorias têm menos acesso, as minorias são injustiçadas. É claro, queridos, que sim, nós temos injustiças, não estou negando. Eu estou mostrando para vocês como que eles instrumentalizaram o contexto para fins políticos, para fins de transformação social, transformação cultural, de mentes. E aí é interessante que o que começa a acontecer em relação ao discurso político. A gente começa com a seguinte proposição: o branco é o culpado do que a gente está vendo. O branco, ele é o culpado de todas as diferenças. Mas não qualquer branco. O branco do sexo masculino. O homem branco, ele é, em particular, especialmente, a origem dessas diferenças, a origem de haver maiorias, minorias e conflito, e injustiça, e discriminação, e preconceito, e exclusão. Mas não só o branco, porque o branco, ele representa um modelo de família. E qual o modelo de família que o branco representa? A família natural, formada por homem e mulher. Então, não só o homem branco tem culpa nisso, mas também a família natural, porque ela é o lugar de maior expressão e de domínio deste homem branco. Ela é patriarcal. Essa palavra, né, patriarcal, ela está muito na moda hoje, né? Principalmente na boca do movimento feminista, né? Porque nós temos que acabar com o patriarcalismo, nós temos que acabar com esse domínio, com essa injustiça que vem da família natural. A revolução, por meio do discurso. A família natural pode ser disfuncional? Sim, e cada dia mais tem sido disfuncional no Brasil, infelizmente. O número de divórcios e de famílias monoparentais cresce a cada ano no Brasil. E, paralelamente a isso, cresce o número de crentes também. Cresce o número de igrejas, cresce o número de cristãos. Nós precisamos das igrejas trabalhando a família. Vejam que a família disfuncional, sim, pode ser fonte de opressão, sim, pode ser fonte de violência, sim. Mas o problema não é a família natural. O problema é quando ela é disfuncional. Porque ela não foi criada para ser disfuncional. Deus criou como uma instituição perfeita, para funcionar muito bem. Então, na verdade, nós não temos que ir contra a família natural, nós temos que ir pela família natural, para que ela seja restaurada. E a família, então, natural, que é o lugar deste homem branco, ela também é culpada na visão daqueles que defendem o pós-modernismo, a revolução afetiva. Mas não só a família natural, porque a família natural, ela é fruto de uma forma de se ver o mundo, de uma cosmovisão,
que é dada e se reflete na religião. Então a gente não tem um problema só na família natural. A gente também tem um problema na religião. A culpa é do cristianismo, que promove a família natural. A culpa é do cristianismo, que leva essa mensagem de que num lar constituído por homem e mulher, o homem é o cabeça. Não significa que ele seja soberano absoluto, não é isso. Mas ele é o cabeça do lar. Homem e mulher têm funções complementares, mas a autoridade está sobre o homem. Então nós temos também que atacar a religião. E aí, o pulo que foi dado, o salto, né, dentro dessa revolução, foi comparar esta estrutura considerada fonte de opressão com algo que destoava dessa estrutura na sua maioria, que seria então a população negra, os índios, as mulheres, né, dentro desses lares, entre aspas, oprimidas, e aqueles que não podiam constituir família natural como os brancos poderiam, como os héteros poderiam, que seriam as pessoas LGBT e mais. O mais porque a gente tem outros, pelo menos 30 variantes aí. E seriam essas pessoas. E é interessante que esse discurso, ele vai ganhando projeção política cada vez maior, aqui no Brasil especificamente, e claro, como consequência também dos desdobramentos mundiais, a partir da década de 60. Então, a partir da década de 60, nós temos um foco muito grande no combate às injustiças contra a população negra. Então, a década de 60, esse é o mote. Sim, os negros não tinham acesso, e graças a Deus que tivemos lutas por esses acessos, isso é importantíssimo. Mas não é disso que a gente está falando. Nós estamos falando da instrumentalização da linguagem para a divisão social, para o conflito, para a geração de conflitos. E aí, então, na década de 70, o movimento feminista ressurge no Brasil com muita força. E aí é a vez das mulheres. A agenda política das mulheres ganha projeção. Em 73 é aprovada a lei do divórcio, que foi a primeira grande conquista do movimento feminista no Brasil. A lei do divórcio. Em qualquer texto da ciência política, das ciências sociais que fala sobre o movimento feminista, vocês vão ver lá o destaque para a lei do divórcio como a primeira grande conquista das mulheres. E aí então, pós década de 80 e 90, a gente começa a incluir outros grupos. Mas espera aí, os índios, gente, os índios também. E agora, mais recentemente, a população LGBT. Vamos instrumentalizando a linguagem, vamos gerando desigualdade entre grupos, vamos gerando conflito, vamos gerando disputa entre eles e dividindo cada vez mais a sociedade. Não ficou apenas na questão e na dimensão social. Obviamente, o marxismo, ele abrange muito mais do que apenas a dimensão social, ele abrange também a dimensão econômica. E aí, o culpado na dimensão econômica é o capitalismo. E ele é culpado porque ele é dominado pelo homem branco. O homem branco é o culpado de tudo. E como ele é a pessoa que representa, que encarna o capitalismo também é o culpado. E não só o capitalismo, o mérito pessoal também é culpado. Por quê? Um dos grandes argumentos que a gente tem ouvido hoje, inclusive para justificar políticas de ação afirmativa, de cotas, políticas inclusivas em geral. Porque o mérito, ele desconsidera a construção e as desigualdades que foram criadas historicamente pela sociedade.
Então, quando nós falamos hoje de políticas raciais no Brasil, qual é o grande argumento usado? Porque lá na época da colonização, o negro foi subjugado, realmente foi. O negro não tinha direitos, realmente não tinha direitos. E esta construção histórica é que justifica a posição do negro na sociedade hoje. De fato, existe sim uma porcentagem disso, né, dessa implicação para a realidade hoje. Mas o que nós estamos vendo aqui nessa construção é que eu nego neste momento que existe um fator que seja de responsabilidade pessoal. Então, independente de eu estudar, de eu me esforçar, de eu querer, eu preciso ter, independente. Eu nego um princípio bíblico de mérito. E aí nós temos muitas parábolas, inclusive contadas por Jesus, que falam sobre mérito, né, nesse sentido. A igualdade de oportunidade, que sim, nós queremos, nós precisamos promover, já não é mais suficiente. Nós precisamos, então, de igualdade de resultados. E aqui eu acho muito interessante fazer um parênteses em relação ao marxismo e a sua interpretação sobre a própria desigualdade, paralelo à interpretação bíblica, ok? Biblicamente, como que nós geramos mais igualdade? Fomentando, né, criando oportunidades para que os indivíduos, eles exercitem plenamente a capacidade e a vocação que Deus deu para eles. Ok? Então, eu preciso criar os ambientes para que eu e você possamos plenamente exercer todas as habilidades, todas as capacidades que Deus nos dá dentro da nossa área vocacional. Isso é mérito. Então, a partir do meu esforço, eu vou sendo recompensado, dia após dia. Certo? No marxismo, não. O marxismo, ele parte do pressuposto que tudo é criação. Tudo foi historicamente construído. Então, se eu tenho uma situação de desigualdade hoje, em 2018, para que eu tenha igualdade no futuro, não basta apenas eu criar essas oportunidades, eu criar esses ambientes para que o próprio indivíduo, ele se faça ali, desempenhe todas as suas habilidades. Eu preciso também assegurar que o resultado final seja igual. Então, independente do esforço pessoal, independente da forma como esse indivíduo encara o trabalho, se coloca diante do trabalho, ele e eu precisamos chegar ao fim com a mesma quantidade de recompensa. Isso é o marxismo. É a igualdade final que nega as diferenças de esforço e de mérito pessoal. Todos nós, todos, queremos, sim, a redução da pobreza. Isso é bíblico, irmãos. Nós queremos um país mais justo, em que todos tenham acesso. Claro, a forma de instrumentalizar isso, como nós fazemos e pavimentamos esse caminho, é que nos difere. É a nossa visão sobre as diferenças é que nos difere. E aqui nós estamos dizendo que há uma negação completa em relação às diferenças meritocráticas de cada um, em nome das diferenças. É a contradição o tempo todo aparecendo. Em nome da pluralidade, eu nego a pluralidade. Eu nego que uns vão esforçar mais que os outros e vão merecer mais que os outros. E aí eu queria trazer para vocês como que o politicamente correto, ele está encarnado na cultura brasileira hoje, com alguns exemplos simples,
de reportagens dentro dos materiais didáticos para vocês entenderem como que, de fato, essa revolução da linguagem, da retórica, ela já contaminou toda a sociedade, muitas vezes nós não percebemos. O primeiro exemplo é em relação ao racismo no Brasil. Cadê meus dados aí? São reportagens recentes, tá? Essa é da revista Exame. Vejam só. A reportagem diz, no primeiro parágrafo dela, no Brasil, 68% das mortes violentas são de negros. Negros, para a concepção do IBGE e para, nas ciências, nas políticas públicas, os negros incluem os pretos e os pardos, ok? Então, os pretos e os pardos são os que mais morrem e os que mais são presos. Para advogado, dados evidenciam a realidade do racismo no Brasil. Então, vejam, os pretos e os pardos, que compõem o grupo dos negros, são aqueles que mais morrem por mortes violentas no Brasil. Okay? São dados de agora, 2017. Isso seria evidência de que há racismo no Brasil. Ponto final. Essa é a matéria. Okay? Bem, se nós olharmos para a população brasileira, e aí dados brutos, né, da população brasileira, nós temos que os negros, que são os pretos e os pardos, eles representam entre 55% e 60% da população. Ok? Bem, se eles representam mais da metade da população, e eles também são mais assassinados por mortes violentas, a gente teria uma compatibilidade, né? Assim, está equilibrado aí. Mas se a gente desagrega, e aí que está o interessante, porque as reportagens não fazem isso. Os brancos, eles representam a menor parcela da população deste grupo, que é composto também de amarelos, de índios. E se nós pegarmos os dados de mortes violentas nos brancos, o que a gente vai perceber é que, em termos proporcionais, os brancos morrem muito mais de mortes violentas do que os negros. Então, nós temos que tomar cuidado. Eu pego um dado bruto, silencio todas as demais informações. Nossa, quase 70% das mortes são de negros. Mas o que essas 70% de morte representam na quantidade da população negra no país? Proporcionalmente aos demais grupos, ok? O real problema, então, não é a morte de negros, mas a morte. O real problema é a violência. E ela não tem a ver com o fato de ser negro especificamente, nem branco especificamente. É a violência o problema. Não tem a ver com racismo. Tem a ver com um país que esvazia cada ano mais a polícia, e não só em termos financeiros, não só em termos de capital humano, mas também em termos de mérito. Porque a polícia hoje, ela está sendo tratada como inimigo da população, como carrasco contra os direitos humanos. E todo julgamento que acontece é contra a polícia. Então, o problema é a violência. Mas a linguagem vem para causar divisão. A linguagem vem para trazer o conflito. E eu, como um jovem negro na escola, aprendendo isso a cada dia, o que eu vou querer? Lutar. Porque eu estou sendo prejudicado. Lutar contra o branco, lutar contra o opressor. Porque eu sou a pessoa que vou morrer, não é ele. Nós estamos criando
contextos mentirosos, falaciosos e gerando conflito. Feminicídio, esse é o melhor. Tem um projeto de lei no Congresso Nacional que cria, né, uma política contra o feminicídio, a morte de mulheres. Vejam só, os dados aí. A taxa de homicídios entre mulheres é de 4 a cada 100 mil habitantes, enquanto os homens é de 50 por 100 mil. Quem morre mais, gente? Os homens. Quem é a maioria da população? As mulheres. Mas tem feminicídio, tá, irmãos? Ó, esses dados não representam nada. O que importa é o que eu falo. Tem feminicídio no Brasil. Vejam, a morte de homens é 12 vezes maior do que a de mulheres. Mais uma vez, a violência não tem a ver com sexo. Mais uma vez, o que importa é dividir, é causar o conflito. É a mulher falar, nossa, eu tenho que lutar mesmo contra esses homens machistas que estão matando a gente. A mídia, ela tem sido o principal instrumento de promoção do politicamente correto. Irmãos, se vocês querem ler a verdade, só existe um canal tradicional de mídia que fala a verdade, que é o Gazeta do Povo. Qualquer outro, não leiam. Não leiam. Se você assina Veja, para de assinar Veja. Se você assina Folha de São Paulo, para de assinar a Folha de São Paulo. Sua mente está sendo contaminada, manipulada. Isso é sério. Você quer um jornalismo verdadeiro, assine Gazeta do Povo por R$10 por mês. O resto, esquece. Jornal da Globo, esquece. Aqui eu não coloquei, mas saiu, hoje é sexta, né? Saiu no domingo, no jornal o Globo, para o pessoal do Rio aí, uma reportagem enorme sobre aborto no Brasil. Mais uma. Porque a mortalidade materna chega à casa dos milhares. E pá, porque tem muito aborto clandestino, e o aborto é um problema de saúde pública, e o STF tem que descriminalizar o aborto de todo jeito e tal. Nós temos um grupo que trabalha só com essa questão. Nós fizemos uma carta aberta para o Globo, pedindo para eles se retratarem publicamente, porque todos os dados que eles soltaram eram mentirosos. E eles tiveram que se retratar publicamente. Então, queridos, glória a Deus. O politicamente correto. Cuidado. Brasil é um país homofóbico. Esse é o mais gritante. O mais. Jornal Globo. O Globo é de coração. Homofobia mata uma pessoa a cada 25 horas. Meu Deus! Que dado é esse? A cada 25 horas, uma pessoa LGBT é morta. Por que é LGBT? Bem, vamos aos dados. A cada 25 horas, 172 pessoas são assassinadas no Brasil. Uma pessoa em um universo de 172 representa, para os bons matemáticos aí, os professores, 0,6%. Extremamente representativo, não é? Muito. 0,6%. Mas, nossa, Viviane, mesmo assim, né? Quase 1%. Né? Bem, aí a gente vai mais a fundo nos dados. Na maioria dos casos, quem assassinou aquela pessoa é o próprio parceiro. São crimes passionais.
Bem, talvez o parceiro seja homofóbico, né? A gente não sabe. Mas o Brasil é um país homofóbico? Queridos, quantas vezes nós temos repetido isso, né? E nós temos ouvido isso, e nós temos lido isso. Que o nosso país é homofóbico. Nosso país, ai. Gramsci tem uma frase muito interessante, né? Eu e Roberta até comentamos sobre ela ontem. Uma mentira repetida 1000 vezes se torna verdade. Essa é a estratégia deles. Mentir, 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 até que se naturalize. Realmente, há feminicídio, realmente, há homofobia, realmente, há mortalidade materna altíssima por causa do aborto. Eu repito, eu repito, eu repito. E eu vou formando as mentalidades. Quero mostrar alguns materiais didáticos para vocês, se conhecerem pessoas que estudam em escola pública e particulares também, onde o politicamente correto aparece, né? E aí vou ser bem breve. Primeiro ano, um material da editora Saraiva, tá? De Ciências Humanas e da Natureza, chamado ligados.com, está em todas as escolas do Brasil aí. A regra é não ter regra. E aí eu começo a instrumentalizar a linguagem, o discurso para essas crianças do primeiro ano. No primeiro ano. Numa das frases diz assim, isso quer dizer que não vai existir uma família modelo, como a de nossos pais ou avós. Não, não vai existir. A sua família, ela não vai estar mais dentro desse padrão que a gente conhece. Quando você crescer, o mundo já vai ser outro. Não vai existir mais essa família composta por papai e mamãe. Vão ser outros tipos de família. O núcleo, ele era patriarcal. Para uma criança de 5, 6 anos, ok? Ele era patriarcal. Gente, alguma criança de 5, 6 anos sabe o que é patriarcal? Se souber, me fala. Eu estou precisando de gênios para trabalhar comigo. E aí, cabe ao professor interpretar o que é patriarcal, não é verdade? Professor, o que é patriarcal? Se meu filho, ele estuda numa escola que a professora tem uma mente feminista transformada, vai ser boa a concepção que ela vai dar de patriarcal? Não. Irmãos, as faculdades de letras têm gerado feministas em proporções cada vez maiores. É impressionante. E aí lá no final, mas nas últimas décadas o conceito de família começou a se alterar profundamente. Começou? Quem falou? A imposição da retórica, do discurso. Quem falou que o conceito mudou? Mudou para algum de nós aqui, irmãos? Vocês vão entendendo a linguagem, a forma como ela vai colocando? Olha o próximo. Projeto Coopera, também da Saraiva, para Geografia, 2º ano, Unidade 2, Famílias e Moradias. Vejam a foto. Tratar as diversas configurações familiares com naturalidade. Mas espera aí, que diversas configurações familiares? Mentira, mentira, imposta, imposta, até que se torne verdade natural. E vejam o que é a revolução afetiva em imagem. Quando uma criança do 2º ano vê uma imagem daquela, o que essa imagem passa para ela? Amor, cuidado, alegria, diversão. Que bacana, que legal, eles estão na praia. Vejam o mundo interior sendo usado, sendo instrumentalizado para que haja essa revolução de mente,
essa revolução cultural. Próximo, porta aberta da FTD para o 4º ano, Ciências Humanas e da Natureza. Direitos iguais a todos os brasileiros. Há grupos na nossa sociedade que são discriminados. Ponto final. O conflito social, Gramsci sendo aplicado. Vamos dividir maiorias, minorias, justiceiros e injustiçados. Nós precisamos dividir a sociedade. As causas podem ser as crenças, a origem, a cor de pele, a sexualidade, enfim, alguma característica que deveria ser respeitada. Então, desde o princípio, eu vou ensinando a criança que há conflito, há conflito, há conflito, há conflito. E você precisa atuar para pôr fim a esses conflitos. Mais uma imagem, uma feira de cultura numa escola municipal lá de Belo Horizonte, em que o tema foi homossexualidade. Um Brasil sem homofobia, foi o tema. E aí essas são imagens de cartazes que os alunos fizeram, né? Se for amor, celebre. Veja ali que tem até ET, né, gente? Tem ET, é amor, gente. Não é? É surreal, né? Enfim. Agora, o melhor é o outro cartaz. Pelo direito de amar, pelo direito de ter direitos, pelo direito de viver. Por quê? Porque lá embaixo tem aquela estatística mentirosa. Pelo direito de viver, nós estamos matando as pessoas, homossexuais, transgêneros e etc. Passando, o livro de história mais vendido no país, o governo federal gastou bons milhões nesse livro. Chama Nova História Crítica, do Mário Furley Schmidt. É um livro que a gente pode apelidá-lo de cartilha marxista, porque ele é marxista, todinho. Ele não é um livro de história. Vejam as imagens usadas. O capitalismo, o pessoal está super feliz, não está, gente, trabalhando? Olha o rosto. E olha no socialismo, que alegria. Gente, quando eu recebo um material desse, eu como aluna, e olho para essas imagens, o que eu quero para a minha nação? O que eu quero para mim no futuro? Socialismo, óbvio, não é? Eu quero ter uma cara ruim, de estressado, de insatisfeito, ou eu quero ser feliz e satisfeito? Bem, as experiências mundiais não mostram essa imagem de socialismo, né? Só no livro aqui do Mário. E qual precisa ser a nossa postura enquanto escola cristã? Já caminhando, né, para uma reflexão final. Nós podemos ter 3 posturas. Nós podemos simplesmente adotar o politicamente correto e negar a Cristo. Já aconteceu muitas vezes na história. Já aconteceu com homens e mulheres de Deus, tementes a Deus. Nós podemos também nos adequar ao discurso. Simplesmente não confrontar seria uma posição neutra. Eu me calo. Eu me omito. Nós não tratamos desse assunto. Eu não mostro a minha posição, eu não encaro e não sou um promotor da verdade. E nós podemos confrontar e ser perseguidos. Não há evangelho sem perseguição. Se não tem perseguição, tem alguma coisa errada com o evangelho. Se nós realmente queremos formar caráter, queremos formar intelectos, mentes fundamentadas na palavra de Deus, os nossos alunos precisam saber que eles vão ser perseguidos pelas posições que eles vão tomar e pelo que eles vão falar. Nós nadamos contra o curso do mundo. Se a gente está sem esforço, se a gente não está sentindo qualquer tipo de retaliação, é porque a gente está nadando junto com o curso do mundo.
Somente quando vivemos o pleno evangelho, quando somos politicamente incorretos, como Jesus foi, é que a gente está vivendo de fato a plenitude do evangelho. O confronto vai gerar sempre a perseguição. Mas os dados, a ciência, a razão, a racionalidade, elas estão todos em nosso favor. E nós precisamos usá-las. Nós precisamos usar as estatísticas. Nós precisamos usar o conhecimento e a verdade já produzida para enfrentarmos essa avalanche de uma retórica que nos contamina, nos aprisiona e nos abafa completamente. Orientações, então. Veio algum tipo de diretriz em relação a esses temas, como eu mostrei ontem na BNCC, né? A BNCC, ela tem assim, ela trata de todos os temas polêmicos, tá, irmãos? Está tudo lá, né? Ou vai estar na história, ou vai estar na língua portuguesa, ou vai estar nos dois, ou vai estar no ensino religioso, está lá. Isso está presente na política educacional, como nós vimos. Então, valha-se da sua objeção de consciência. Não vou ministrar, não vou passar adiante esse tipo de informação. Ponto 2, que já tem sido feito também, e ontem eu conheci o pessoal da editora lá da Seduca e fiquei tão maravilhada, né? Invista na produção de material didático. E aqui, quando eu falei, podem aplaudir todos vocês que já têm investido e os que vão investir também. Ontem eu dizia para a turma do Seduca, que qual a grande dificuldade do Brasil? Todas as nossas editoras que fornecem material didático para as escolas públicas e particulares, em geral, elas estão contaminadas pela ideologia marxista e pelo politicamente correto. E eu disse, irmãos, não adianta a gente conquistar um governo se nós não tivermos cristãos com empresas, com organizações que disputem licitações, que disputem convênios, que disputem editais, para que a gente possa mudar de fato as políticas do nosso país. Nós precisamos de vocês, das editoras cristãs com abordagem educacional por princípios, produzindo material e disputando esses espaços, para chegar também nas escolas públicas, para chegar em outros sistemas particulares, e a gente avançar. No ano que vem, vai abrir um edital para a compra de milhões de livros para as escolas públicas do Brasil. Quem vai ofertar esse material? Quem vai entrar nesse processo de concorrência? Até hoje, somente as grandes editoras que têm promovido essa agenda, entre aspas, e segundo eles, progressista, mas que na verdade é destrutiva. Invistam nisso. Tenham como plano de trabalho para o médio e longo prazo criar materiais para o Brasil. Vamos sair das paredes. Vamos ir mais longe e Deus vai abrir as portas. Criem também grupos para capacitar. Por que não ser você a capacitar outros grupos a entrar num processo de concorrência dentro da prefeitura da sua cidade para levar o conhecimento a respeito da Base Nacional Comum Curricular? O MEC já investiu e já transferiu bilhões de reais nesse processo. Porque não somos nós a incentivar uma abordagem diferente, mesmo tendo um documento tão maléfico
tão prejudicial como é a base nacional. Criando então cursos de capacitação, criando então cursos de especialização, formando professores para que eles atuem nestes lugares estratégicos. O nosso trabalho é grande e somos poucos ainda, mas com nosso Deus, que multiplica os pães, que multiplica os peixes, nós vamos alcançar, como um fermento levé de uma massa, nós vamos também fermentar o nosso país e vamos ver crescer uma nova política educacional, um novo grupo, um novo corpo docente que trabalhe princípios, seja politicamente incorreto, nade contra esse curso, confronte com a verdade. Lembrando, o Roberto orou sobre isso e eu gosto muito de sempre lembrarmos e sempre trazer à minha memória que a palavra de Deus diz, Mateus 16, 18, quando Jesus está conversando com Pedro e Pedro discerne quem era Jesus. E Jesus fala com Pedro, Pedro, você é Pedro, sobre essa rocha eu edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Irmãos, uma porta só é aberta se alguém força para entrar. Por que que o inferno tem prevalecido no Brasil? Porque nós estamos parados. Nós não estamos entrando. Se nós não caminharmos, nós não entrarmos e começarmos a ocupar esses espaços de poder, esses espaços influenciadores da nossa sociedade, as portas do inferno prevalecerão. O auditório está com as portas fechadas. Quando elas se abrirão? Quando nós formos. Nós temos esse chamado de ir, porque assim o inferno estremece e não prevalece. Você tem esse chamado. Que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigada.